Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioka, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender a Empreender. Já lembrando a você que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube apenas com áudio. Vai lá no nosso canal do Fisiortopedia também, no Instagram, curte, ativa o sininho do YouTube, compartilha com alguém que pode gostar desse conteúdo e ajudar a espalhar essa onda de empreendedorismo que é a salvação do Brasil e a salvação do mundo. Baixa também nosso aplicativo do Fisiortopedia, que lá você vai ficar sabendo de todas as nossas novidades, as novidades da plataforma Star, os novos cursos da plataforma Star, nossa plataforma de recorrência. Lá por um preço bem baixinho você pode ter acesso a todos os nossos cursos e a todo mês 2 ou 3 novos cursos na área ortopédica, tem desde ATM até lesões do esporte. E hoje estamos aqui com mais um episódio, uma convidada de quem eu tenho o prazer de gozar da amizade e também tenho o privilégio de ter trabalhado junto com ela em 2008 no Instituto Vita, e foi uma das amizades assim que a gente se vê pouco, mas uma das amizades que eu trago no coração desde que a gente passou aquele tempo juntos. Foi muito legal, foi muito intenso, foi muito importante, acho que foi muito importante para mim, foi muito importante para ela. Quem está conosco aqui nesta noite para falar um pouco sobre experiência do cliente, sobre vendas, é a Head de Vendas da English Life Brasil, a minha amiga querida Patrícia Miranda. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Hélio, muito obrigada, muito prazer estar aqui com você. Faz bastante tempo que a gente não se fala, mas como você disse, assim, é uma amizade que eu também guardo muito no coração. A gente pode passar um tempão sem se falar, mas quando a gente se fala, parece que a gente se Tá encontrou junto o tempo ontem. todo. Muito Muito legal. bom. Patrícia, eu estava lendo algumas coisas sobre concorrência, sobre a coisa do mundo corporativo da venda, um mundo muitas vezes sangrento das vendas. E antigamente uma padaria ela tinha os concorrentes dela eram outras padarias. Antigamente um serralheiro, os concorrentes dele eram os outros serralheiros. E o que eu li esses dias foi que a gente não é mais comparado só com os nossos concorrentes. Por exemplo, você vai lá numa loja super requintada comprar uma cadeira e uma mesa e um jogo de cadeiras para sua sala de jantar, e você é muito mal atendido, ou você é atendido de um jeito muito simples ou muito comum. E aí depois que o cara passa na sua loja, o cara vai numa padaria e tem uma sensação de ter sido atendido de uma maneira especial e ter se sentido especial dentro daquele estabelecimento. O cliente vai comparar a padaria com a loja de imóveis. Então, a gente deixou agora de ser comparado só entre os nossos concorrentes, clínicas de fisioterapia sendo comparadas com outras clínicas, mas a gente tem a experiência que a gente gera sendo comparada com a experiência do mesmo cliente que ele percebe em outros lugares. Nunca o cliente teve tanto poder e tanta influência nos negócios, você não acha? Exatamente. Na verdade, assim, né, a gente tem o público, ele mudou muito, né? Nós como consumidores, a gente pode ver isso por nós mesmos, a gente tem muita informação, né? A informação hoje ela trafega muito, muito, muito rápido. Uhum. Então, antigamente, se você acontecia alguma coisa nos Estados Unidos, por exemplo, Hum. você tinha, daqui uns 2, 3 dias você já estava sabendo o que estava acontecendo. Agora é uma questão de segundos, Sim. né? As coisas estão cada vez mais globalizadas e assim, sem dúvida nenhuma, você está cada vez mais exigente, né? Uhum. Como consumidor, né? Isso acontece com todo mundo, né? Sim. As pessoas hoje, a gente tende a avaliar, faz essa avaliação de tudo, né? Instantânea. De tudo que você possa, que tiver ao seu alcance, assim, né? Então, Sim.
é rápido, né? É, E é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Quando a gente sim, fala de vendas, ou mesmo quando a gente fala da questão da experiência do cliente. legal. Bom, a gente vai fazer uma primeira parte falando de vendas e uma segunda parte falando de experiência do cliente. Patrícia, o que que você acha? Você acha que vender é comunicar? Eu acho assim, eu acho que quando você está num negócio, né? Você vai abrir um negócio, seja ele qual for, você precisa, acho que a primeira coisa, né? Você tem que entender como que você quer ser conhecido, o que que você quer vender, e a gente precisa saber comunicar isso para o seu público, né? Então, você precisa entender qual que é o seu nicho de mercado, o que que você quer atingir, a forma que você vai vender, né? Então, se você tem um produto mais comoditizado, se você vai fazer, você tem várias formas de fazer, né? É, e aí, o que eu acho importante, né? As pessoas hoje, a gente tem uma série de ferramentas na mão, né? Então, a gente tem os sites, hoje a gente tem muito as redes sociais, que são bem Uhum, importantes. Então, tem muitos detalhes que você tem que observar, né? Então, uhum, se eu tenho um site, por exemplo, eu tenho o meu Instagram, o meu Facebook, ele tem que conversar com tudo aquilo, né? uhum, Hoje as pessoas, ela tem, a gente estava falando bastante da questão da conveniência, né? uhum, Hoje as pessoas, elas procuram muito isso, né? Ela quer ser bem atendida, e ela quer um serviço eficiente, é, bom, né? uhum, E que ela consiga resolver a vida dela, né? De uma forma mais rápida, vamos dizer uhum, assim, né? uhum, Então, quando a gente fala das redes sociais, por exemplo, eu particularmente acho que acho que o futuro, né, ele vai vir com o mundo digital, né? Acho que é uma tendência e a gente já tem isso bastante forte. E você pode usar as redes sociais muito bem a seu favor, né? uhum. Muito, muito tranquilo falar sobre vendas quando você está numa empresa grande e você tem um time de vendas, você tem um gerente de vendas, você tem um diretor de vendas, você tem um esquadrão de gente que só estuda isso, que só trabalhou para isso e que só pensa nisso o dia inteiro. Mas agora a gente vai falar lá da realidade aqui da saúde. O cara vai lá, faz medicina e depois tem que aprender a vender. O cara vai lá, faz fisioterapia e tem que aprender a vender. O cara faz psicologia e tem que aprender a vender. Paty, eu sei que é impossível ensinar isso aqui agora, mas assim, como é que um profissional de saúde pode buscar caminhos para aprender a se comunicar com o seu público e buscar uma certa diferenciação para conseguir encontrar o seu espaço e ocupar esse espaço? Olha, Hélio, eu acho assim, quando a gente fala, por exemplo, voltando à questão até da rede social, hoje, Uhum, quando a gente fala até, as pessoas falam assim, olha, você fala para uma pessoa que está iniciando com um negócio, muitas vezes eles acham que eles têm que gastar muito dinheiro para uhum, fazer isso e tudo mais. Óbvio que você vai ter coisas e tecnologias mais sofisticadas, uhum, mas voltando até para a parte das redes sociais, quando a gente fala de um Instagram, por exemplo, ou o próprio TikTok que a gente estava comentando, eu preciso uhum, fazer. A gente muitas vezes as pessoas acham, associa o TikTok com dança, com brincadeira, mas não. Você uhum, pode fazer vídeos tutoriais, por exemplo, mostrando parte daquilo que você tem. É uma uhum, forma de divulgar muito rápida, uhum, é, e assim que você consegue atingir muita gente, né? uhum, uhum. É, você não precisa de um exército de pessoas, né? Sim, E sim. hoje também, até falando das redes de Instagram, né, que você pode usar o conteúdo, se você abre a página lá do Instagram, você tem que entender, né, que você precisa comunicar as coisas de uma forma mais clara, né, da pessoa, você tem que criar o interesse da pessoa de olhar aqueles conteúdos. Então, Uhum, os stories, por exemplo, para você diversificar, né? O que que você vai comunicar ali naqueles stories de vídeos rápidos que as pessoas não vão perder muito tempo para olhar aquilo. Por isso que a comunicação ela tem que ser rápida
em tópicos, né? E hoje existem muitos profissionais, acho que é legal falar, né? Que com freelancers, por exemplo, você precisa contratar uma baita agência, mas tem pessoas que trabalham só fazendo isso, por exemplo, para administrar a sua rede. Hoje, você colocou uma coisa e é muito sensível, a gente tem que tomar cuidado, porque assim, a rede social ela é legal, e é super importante alguém administrar ela, sim, para você, porque hoje você tem as pessoas nas redes sociais, elas falam tudo, né? Então você tem que ficar atento, responder as pessoas, né? Você dá aquela atenção e saber o que está acontecendo, porque muitas vezes a pessoa pode até ir lá fazer uma crítica, por exemplo, e a pessoa tem que ter uma resposta. Sim. Eu acho que hoje esse é o meio mais rápido de você demonstrar aquilo que você faz, aquilo que você vende, além dos seus próprios clientes, né? Que é Sim, sim. uma pessoa que também vai divulgar o seu trabalho, com certeza. Legal. Eu sempre procurei, assim, nunca fui muito adepto, assim, sempre gostei de rede social, mas era uma coisa que me assustava um pouco, a coisa de ficar gravando e tal. Eu tô perdendo esse medo, eu tô perdendo esse receio, e tenho até feito uma sequência boa, assim, de gravações, de conteúdo, no sentido de tentar comunicar um pouco mais e exercitar esse outro lado, mas é realmente difícil, né? O profissional de saúde, ele não foi treinado para isso, ele não teve isso na escola, ele não teve isso na graduação, e eu acho que, bom, a sugestão que eu dou também é que faça, né? Faça. Exatamente. Exercite-se, acho que tudo é como se fosse um músculo, tudo que você treinar, você melhora, né? Tudo que você treinar, você consegue desenvolver, e realmente parece meio assustador no começo, e o que eu percebo hoje da produção de conteúdo na internet é que dá um trabalho desgraçado, porque para você seduzir o algoritmo do Instagram, por exemplo, a recomendação é que você seja regular, ou seja, você tem que fazer um post por dia, ou um vídeo por dia, ou alguma coisa por dia, você tem que fazer, e dá trabalho. Então, aí vale um pouco. Eu tenho uma ajuda de uma amiga querida, a Elaine, que me ajuda nisso, mas é também uma pessoa que não só me ajuda, é uma pessoa que fica botando pilha e me encorajando, porque tem coisas que não, isso aqui eu não vou falar porque eu não me sinto confortável. Não, tem que falar, vai falar, se prepara, lê, procura e fala. Então é um processo também de amadurecimento do profissional, né? Então é difícil mesmo, né, Patrícia? A gente tem que se jogar, né, meu? Tem que botar para fazer. Eu costumo falar o seguinte, né? Como eu trabalho com vendas, né? Até usando o seu exemplo, a gente fala muito, assim, eu trabalho com uma equipe que é de alta performance, quando a gente fala de vendas, né? E Uhum. eu costumo falar para eles e para qualquer pessoa que trabalha com isso, porque assim, no final das contas, você como um empreendedor, você está fazendo muito isso, né? Está trabalhando com Uhum. a venda, Sim. você tem que olhar, a sua visão tem que ser absolutamente sistêmica, porque você tem que entender de tudo aquilo, né? Uhum. Performance, né, e vendas é uma coisa, eu acho assim, né, olhando já para o seu mundo, para mim é que nem um atleta. O cara só vai ter uma alta performance se ele treinar, Uhum. né? Uhum. Então, assim, não tem muito segredo. Você vai ter que treinar, fazer. E o empreendedorismo, para mim, também é muito isso. Ninguém começa acertando 100%. Mas existe uma palavra, para mim, que é uma palavrinha bem mágica no meio disso tudo, que também é a questão da resiliência, né? Sim, sim. Se você se aventurar nisso, né, e você olhar, e você bloquear na primeira dificuldade, ou ficar pensando muito, olha, o que os outros vão falar, Exato. ficar preocupado com isso, você não vai sair do lugar, né? É. E essa questão dos vídeos, por exemplo, que eu acho que é muito legal, que eu vejo muitos profissionais fazerem, é, voltando, né? Eu tenho um nicho, eu quero fazer aquilo, né? Eu sou especialista em ombro e joelho, né? Uhum. Eu posso chegar lá e fazer alguns vídeos, por exemplo, que é uma forma de você vender seu trabalho. Falar, olha, como que eu faço, né? Pequenas dicas de como prevenir
uma lesão no joelho, por exemplo, não faça tal exercício desta Uhum, forma. uhum, Assim, existem milhões de coisas que você pode colocar, que você pode comunicar e uhum. que vai estar informando que você é a pessoa, o seu serviço é isso daqui, é bom naquilo lá, é isso que você sabe fazer, Sim. fazer de melhor. E pensar na questão dos diferenciais também, falando em vendas, né? Uhum, Porque isso vai estar diretamente ligado quando a gente está falando da questão da experiência do cliente. A experiência do cliente, ela começa ali, né? Assim, quando ele entra no seu Instagram, ele já está começando a experiência do cliente ali, né? Às vezes as uhum. pessoas elas confundem isso um pouco e acham que a experiência do cliente ela está muito no pós-venda, né? Mas na verdade não. A partir do momento, se ela entrar no site da empresa, ela já está tendo uma experiência, Sim, sim, né? sim. Hoje a gente falando da experiência do cliente, não existe experiência do cliente sem a conveniência, né? Sim. Ela é uma coisa que está intimamente ligada à outra, né? Então, até quando hoje a gente fala do mundo digital e tudo mais, você também tem que saber, olha, que público que você tem que saber se comunicar com todo tipo de público que você tiver, né? Uhum, Isso é bastante legal, porque os bancos, por exemplo, eles prestam muita atenção nisso, né? Quando a gente olha dos cases de banco, você tem, você tem, você tem um público que está que é o pessoal que já é digital, mas você não tem só isso, você tem o velhinho, por exemplo. uhum. Não necessariamente ele é uma pessoa digital, uma Sim, pessoa com mais idade e tudo mais. Então, você também tem que procurar entender isso, né? Que você pode ter pessoas que não necessariamente vai se comunicar de uma determinada forma, e que você tem sim. que dar acesso, essa acessibilidade para ela, né? Acessibilidade é a palavra, eu acho, que é ter contato, ter conexão com todos os públicos que você atende, né. E Exato. uma coisa muito interessante desse processo é que é um processo de amadurecimento também de todo profissional que vai falar na internet ou que vai se expor na internet, é que a gente tem muito medo de errar. A gente tem muito medo de não fazer perfeito, a gente tem muito medo de ser criticado. Isso é uma experiência própria minha, assim. Então você, no desejo de fazer uma coisa perfeita, você acaba não lançando nada, porque você acha que nunca está perfeito, e nunca Sim, vai estar perfeito, né. Então, a primeira sugestão para todo mundo que está ouvindo a gente seria assim: meu, faz, feito é melhor que perfeito. Faz, bota na rede. Você olhou, tá uma merda, você pode fazer o próximo melhor, mas deixa aquele lá, que talvez até para você lembrar de certos detalhes que você não foi tão bem, mas que você vai olhar. Eu acho que daqui 5 anos você vai olhar para a tua rede e vai falar: "Cara, como melhorei, como ficou mais fácil", né. com toda certeza. Eu acho que feito é melhor que perfeito e a outra dica é: lance antes de estar perfeito, lance imperfeito, né. Eu até fiz uma reflexão um dia num vídeo, falei assim: "Cara, todo dia de manhã eu acordo, a primeira coisa que eu faço, eu abro o meu celular, eu vou lá na loja da Apple e vou ver se tem alguma atualização para algum aplicativo". Eu sou meio fissurado com atualizações de aplicativo, eu quero saber quantas tem. Eu adoro segunda-feira porque tem muita atualização e não gosto da sexta porque tem pouca. Então, eu fiz a atualização, assim, tinha, tipo, 12 atualizações, tinha atualização do aplicativo do Instagram, do Google, tinha atualização do Waze. Eu falei: "Cara, olha que louco isso. Eu tô aqui tentando fazer um negócio para lançar perfeito, só que que o Waze fez? Já é um negócio gigante, milionário, o cara lança, não está perfeito e lança uma atualização por semana. Ele vai consertando as cagadas toda semana e o aplicativo vai ficando cada vez mais legal, cada vez melhor, né. Aí eu fiz até um vídeo, falei: "Ó, se eles têm o direito de fazer isso, muito mais a gente que está aprendendo, a gente que está fazendo e consertando avião voando, né". Então, a sugestão mesmo é essa, meu, se joga, né, se joga e vai fazer, porque você vai aprender no caminho, vai aprender muita coisa. É Então, treino, né? é treino, Por é isso que eu falo, treino. é treino. Você ter alta performance é treino. Treino, É, treino, treino, resiliência. Treino, treino, é, treino. é. E você consegue, né? Eu acho que esse que acho que é o legal de tudo, né? Uma vez eu escutei uma frase
que eu nunca mais esqueci, né? Que é assim, se tem uma pessoa no mundo que fez alguma coisa, qualquer um pode fazer, sim, sim. Eu né? acredito Então totalmente nisso. isso é bem legal. Então, Sim. assim, todo mundo consegue fazer, né? Acho que você a questão do empreendedorismo, eu acho que, e aí falando de vendas e tudo mais, a gente tem que assim, tem uma questão, né, quando a gente fala de você ir, você tem que, porque as pessoas têm que saber o que você faz. Uhum, Ninguém vai comprar o que você tem se você não comunicar o que você tem. uhum, Esse que é o ponto, certo? uhum, sim. Sozinho você não vai fazer isso. Então o mundo tem que saber disso. É, e a gente tem, nossa, eu esqueci o que eu ia falar. Lembra? Caramba, me deu branco. Esqueci o que eu ia falar agora. Eu ia falar duas coisas, esqueci. Daqui a pouco você lembra, ó. Então, Daqui a pouco eu assim, lembro. tem uma coisa sobre a governança, que é a governança, a gente pensa muito assim no cuidado com o local que você está trabalhando, no local que você está recebendo o seu cliente, com um sofá bonito, uma flor bonita, mas assim, como é que a gente pode fazer, Patrícia, a governança dessa comunicação? Eu vejo hoje a diferenciação como uma grande ferramenta, né? Hoje, por exemplo, vou te dar um exemplo mais prático. Uma colega postou para uma outra colega minha, todos fisioterapeutas, uma colega mais jovem, falou assim: eu mudei de cidade e não tenho paciente nessa cidade nova. Como conseguir novos pacientes? Essa minha colega mais velha que me conhece e sabe que eu estou mais ligado a essa coisa do empreendedorismo, de abrir caminho, ela me marcou e pediu a minha opinião, né? Eu falei para ela assim: olha, o que eu faria numa cidade nova, eu sendo fisioterapeuta, o que eu faria para ter clientes? Eu faria um diagnóstico da cidade e procuraria saber o que é que tem aqui, como é que as pessoas são atendidas, o que oferecem em fisioterapia nessa cidade, e tentaria fazer alguma coisa muito diferente, ou tipo, faria uma coisa super alto padrão para um público classe AA, ou faria um negócio super popular, mas ancorado na qualidade, ancorado até em um certo requinte, porque pobre também gosta de coisa bonita, e Sim, faria uma coisa diferenciada ou para o rico ou para o pobre, ou sei lá, mas eu não faria mais do mesmo. Eu não abriria mais uma clínica. Eu procuraria o diagnóstico, faria o diagnóstico e procuraria abrir uma coisa numa brecha. E eu fechei o pensamento com uma frase: o mercado nunca está saturado. Eu acho que o mercado não aceita mais do mesmo. sim. Eu acho que ele nunca está saturado. Então, como fazer essa. É lógico que é complexo, mas como fazer essa governança? Como fazer essa. Eu acho que só essa reflexão que a gente está fazendo já vai abrir muito Sim. espaço na cabeça. Mas como fazer essa coisa, Paty? Eu acho assim, acho que você começou bem, assim, eu faria dessa forma também, né? Você tem que entender como é que funciona, porque assim, existe uma demanda, né? É impossível, olhando até esse exemplo, que alguém num lugar não tenha uma necessidade em algum momento de fazer uma fisioterapia. É praticamente é impossível isso. Uhum, Agora, eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão assim, como primeiro, né, a gente sempre olha para a gente, como que você quer ser atendido, né? E aí, voltando dessa questão da conveniência, né? Olhando a área de saúde e tudo mais, eu acho que tem muitas coisas que você pode fazer, né? Então, você estava falando lá a gente estava batendo um papo e você comentou da questão que, olha, eu faço, o motoboy vai, leva o RoboFoot para o cliente e tudo mais. Você tem tantas outras coisas que a gente pode fazer. Então, por exemplo, hoje em dia, né, você vai fazer lá na empresa, eu faço check-up uma vez por ano. Eu chego no laboratório, por exemplo, eu não preciso. Eles têm todo o meu dossiê de uhum, todos os exames que eu fiz, é tudo digitalizado, uhum, eu não preciso me uhum, preocupar com nada. uhum, Isso, para mim, é uma conveniência, por uhum. exemplo. Sim, É cômodo, né? Eu sim, não tenho que me preocupar com nada. Se eu tenho um paciente, sei lá, estou aqui
nem sei se isso é possível, tá? Mas eu estou Tá. olhando para a sua realidade. Uhum. Se eu tenho uma pessoa, por exemplo, eu tenho uma pessoa que não pode se locomover, por que que eu não posso ter um diferencial e fazer, eu vou buscar, eu tenho um motorista que vai levar, que vai Uhum. buscar essa Uhum. pessoa, porque a pessoa Uhum. não tem disponibilidade. Ah, Sim. eu tenho filhos que precisam de fisioterapia, mas tem o pai e a mãe que são executivos que ficam trabalhando o dia inteiro. Eu Uhum. também tenho, eu disponibilizo isso para as pessoas se sentirem mais seguras. Sim. Então, assim, você tem que conhecer, né, o que o público efetivamente, o que que você pode fazer diferente é uma coisa que falta, né? Porque assim, quem trabalha com um determinado eh, tipo de serviço sabe, no fundo, se olha, se eu fizer isso, vai ser um baita diferencial, né? Sim. Questões de horário, sei lá, hoje, olhando para, falando da área de saúde, por exemplo, e eu estou falando de mim, né? Quando eu falo Uhum. por causa de tempo e tudo mais, cara, eu não vou em um lugar que eu tenho que esperar 1h30 para ser atendido, por exemplo. Uhum. Uhum. Porque, e aí, de novo, a gente está falando na questão da conveniência, tudo é conveniência, né? Eu tenho que fazer minhas coisas muito rápidas, Uhum. porque o tempo, para mim, hoje é a coisa mais preciosa que eu tenho. Sim, sim. Legal. E é interessante porque conversando sobre conveniência, o nosso amigo Márcio Canamaro, ele me falou, foi ele que me falou bastante sobre isso, e eu vou marcar ele nesse vídeo. Ele me falou assim: "O cliente que você quer atender, ele não quer saber quanto custa, ele quer saber se é bom, ele quer saber se é fácil e ele quer saber se é conveniente para ele, se vai se encaixar na agenda dele, se vai ser fácil, se tem um lugar para ele se trocar, se tem um lugar pra e se ele vai ser bem tratado e se a coisa vai funcionar. Exatamente. É aí, como modelar o negócio, porque na verdade não existem 2 negócios iguais, né, Paty. A gente precisa, criar um negócio e encontrar o público para esse negócio, ou sei lá, não sei se a gente eu não sei se eu crio um negócio, eu encontro o público, ou se eu crio um negócio para o público que eu tenho. Mas assim, dentro da minha experiência de cuidar de fazer a governança da experiência do meu cliente, eu eu sou eu sou conhecido pelas pessoas que trabalham comigo, como um cara que não mede esforços para atender o paciente, eu não meço esforços. Então, assim, se o paciente não consegue vir à clínica, vai alguém na casa dele. Se o paciente vem para a clínica passar comigo, mas se mostra muito medroso porque tem outras pessoas, eu falo: "Olha, eu estou vendo que você está inseguro aqui por causa de covid, eu posso mandar alguém na sua casa para te atender de maneira simples, ou você pode vir aqui em tais horários que a gente tem poucos pacientes e eu quero te atender numa sala fechada para que você se sinta confortável". Então, esse tipo de diferenciação, ou o processo de venda, né, se a gente pode chamar assim, é fazer cada um se sentir como se fosse o único cliente? Olha, aí eu acho que sim, né? Eu acho que você tem uma. Aí é que acho que faz a diferença quando você trabalha com uma coisa massificada, que você não tem muita opção, né? Que você tem que fazer as coisas da mesma forma e tudo mais. Mas eu acho que e entra na questão, e sim, eu acho que entra na questão de você trabalhar de forma única, né? E no caso da área da saúde, entra isso que você está dizendo é um ponto-chave, né? Que a gente fala o customer centric, né? O cliente é o centro, Centrado no cliente. que está centrado no cliente, porque eu tenho que fazer as coisas, né? Não pensando na minha facilidade como empresa, né? Mas sim como que eu vou atender aquele público da melhor forma, que ele se sinta de fato um cliente diferenciado. E aí eu acho que tem uma coisa muito importante, né, Hélio, que você colocou, e é uma coisa que talvez é difícil de você ensinar, né, para as pessoas. É você prestar atenção no seu cliente, como que ele está se comportando,
isso que você falou, de você, olha, eu estou vendo que que ele tá mais inseguro, você só fez isso porque você está prestando atenção nele, Uhum, né? Então, acho que esse é um ponto importante. uhum. Você entender, né, interpretar o que a pessoa está querendo te dizer, que não necessariamente são pelas palavras, né? Uhum. É, E é, de você humanizar, né? Acho que quando você fala da área da saúde, a gente tem muitas. Acho que isso é mais fica mais aparente ainda, né? Na é, questão da humanização sim. daquele atendimento. Então a gente já tem algumas palavras aqui chaves, né, na nossa conversa. A primeira é conveniência, a segunda é diferenciação, conveniência, deixa eu escrever aqui, a diferenciação, e a terceira palavra que eu coloco aqui seria conexão. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu faço, eu recebo muito paciente primeira vez e é um momento do meu trabalho que eu acho mais fascinante de todos. É como se eu estivesse recebendo uma caixa de presente, assim, cada paciente é uma caixa de presente e é uma caixa que eu não sei o que tem dentro. Então, esse processo de abrir a caixa e olhar e abrir, rasgar o papel e descobrir, para mim é um momento de êxtase no meu trabalho. Então, quando eu sento na frente de um paciente, para você ter uma ideia, no meu consultório, eu não tenho uma mesa entre eu e o paciente. Nós temos 2 cadeiras, uma de frente para a outra, e a gente conversa sem nada entre nós. Então, assim, um fluxo livre de energia, de tudo, né? E eu me mostro muito mais aberto ao paciente. Outra coisa que eu faço sempre é trazer um cara mais novo comigo no consultório, e o cara mais novo anota tudo. Eu não me preocupo em anotar. Eu me preocupo em olhar no olho e prestar atenção para ver realmente o que tem ali, entendeu? Então, acho que a terceira palavra que a gente tem que falar é sobre conexão. Quando você atende o paciente, você tem que estar lá. Você não pode estar pensando em outra coisa, você não pode estar. Você pode até estar pensando, mas você tem que demonstrar que você está lá e conectado com ele. Outra Tem que coisa que estar aconteceu. 100% presente, né? Exato, é integral, né. Outra coisa que aconteceu comigo, um dia eu estava atendendo um paciente muito diferenciado, o paciente tinha vindo passar férias no Brasil, morava em Miami, e eu estava atendendo ele, e aí eu queria fazer uma manobra com o paciente, que era uma manobra sentado, e eu tinha que escorar as costas dele com alguma almofada, alguma espuma para ficar confortável. E aí eu coloquei ele sentado numa cadeira, e um assistente estava do meu lado, um cara mais novo. E o paciente, assim, eu falei assim: "Coloca essa espuma". Eu coloquei uma espuma, assim, faz o movimento. Não, não ficou bom, espera aí. Aí eu peguei uma outra espuma, coloquei na frente, dei uma engrossada, faz de novo. Não, não, espera aí. Aí eu fui até outra sala, assim, voltei com outra espuma na mão, tirei aquelas 2, coloquei uma mais espessa, fiz o movimento, bom, agora ficou bom. O paciente parou, olhou para mim assim: "Você sempre fica olhando para todos os detalhes assim?" Eu falei: "Olha, eu acho que, o segredo são os detalhes". Ele virou para o meu colega assistente e falou assim: "Tá vendo? Vê se aprende". Eu acho fascinante o jeito que ele se preocupa com os detalhes. Entendeu? Então, essa coisa de você estar ligado, de você não ser relaxado, de você estar ali, eh, e ser a pessoa mais interessada naquilo tudo que está acontecendo, eu acredito que aquilo tira sintoma do paciente, aquilo faz o paciente melhorar. Sim. E eu acho que tem isso que você colocou, eu acho que é bacana, né. Em vendas a gente fala muito disso, né. Se eu estou falando com a pessoa, né, e eu não estou ao vivo, né, e você está só por voz, por exemplo, Uhum, você tem que estar bem, né, quando a gente falando da questão do vender e tudo mais, porque você passa na voz isso uhum, para a pessoa, né. uhum, Agora, na área da saúde, eu acho que aí os detalhes são super importantes, né, assim, como que você se apresenta para a pessoa, por exemplo, né, e aí você tem que saber também, existem pessoas que são muito mais objetivas, por exemplo, agora tem outras que não. Então, assim, depende muito do perfil, né, tem a pessoa que é mais, ela precisa né, de uma pessoa mais acolhedora, por exemplo, e aí você vai ter que fazer a mesma coisa, mas de uma forma diferente, para que ela se sinta bem atendida. Às vezes, o sentir bem atendido por ela é ser, você
literalmente, né, tipo, você pega o cara no colo, dá uma Uhum, atenção, porque ele está uhum, fragilizado, por exemplo, uhum, e uhum. outros não, que vai querer que você seja mais objetivo. Então, por exemplo, né, eu acho que na área da saúde, a segurança que você passa para a pessoa, na hora que você está dando um diagnóstico ou tratando, aí eu vou falar por mim, para mim faria toda a diferença do mundo, né? Se a pessoa, ó, você já está no momento fragilizado, aí você acha que o profissional não tem a segurança daquilo que ele está falando, é um terreno perigoso. Então, essa É, questão da segurança. E outra coisa que eu acho que faz diferença para. É o mesmo para qualquer profissional, independente da área que seja, você tem que gostar literalmente daquilo que você está fazendo, né? Você uhum, tem que ter o tesão, porque é, senão é. a coisa, a coisa não rola, né? É, e é um problema, né? Porque essas coisas antes a gente tinha lá, é, nós já fomos crianças, eu percebia, pelo menos dos meus pais, como era difícil ter um dentista, como era difícil ter um médico. Hoje isso está mais fácil. A gente tem mais acesso a profissional de saúde e a gente tem mais, a gente conhece mais pessoas que fazem a parte da saúde, né? Então, o leque hoje, ele está mais aberto e a gente tem mais proximidade com esse profissional. Então, todo mundo tem um médico de confiança para mandar uma mensagem, todo mundo tem um fisioterapeuta que pode conversar. Então, é uma relação também baseado na confiança, né? Então, Sim, por exemplo, o encaminhamento de paciente com mais valor para um centro de saúde é aquele encaminhamento feito por um outro cliente, né? A indicação do outro cliente, né? Isso é uma coisa recorrente e uma coisa que a gente tem que saber é, é, cuidar, fazer a governança disso, porque o cliente que é fã do nosso trabalho, cliente que é fã de um profissional, ele aceita até certos deslizes desse profissional. Parece que tem um estudo que mostra que ele aceita 7 vezes mais deslizes do que um cara que não gosta de você. Então, como o cara já é fã, o cara aceita uma certa falha da sua parte e ele continua sendo fã e continua te indicando. Tem uma linha de profissionais que, principalmente profissionais mais jovens, que vêm me procurar para me perguntar, meu, como é que eu consigo paciente? Como é que eu consigo paciente? É lógico que de maneira simplista, eu acabo falando para eles, olha, para você ter paciente, você precisa ter uma chance na vida. Eles falam, como uma chance? Eu falei, não, você precisa ter uma chance. Uma chance é o quê? Um paciente. Se você tiver um paciente e você atender ele de uma maneira maravilhosa, de uma maneira que passa segurança, de maneira conveniente e adequada, esse um paciente, ele vai ser, não é que ele vai querer te indicar, ele vai ser obrigado a te indicar. Vai ser impossível ele não falar de você, porque ele ficou encantado. E esse um paciente vai te mandar outro, esse outro vai te mandar outro, então você precisa de uma chance, você não precisa de 1000 chances, né? De novo, a gente vai falar sobre comunicação, né? Não adianta você saber fazer a técnica fisioterapêutica mais adequada, não adianta você fazer a cirurgia mais fodona de todas, se você não sabe conversar com o paciente, não é mesmo? exatamente, Então, exatamente. é outro músculo que a gente tem que treinar, o músculo da comunicação, o músculo de se colocar no lugar do paciente, o músculo de... Eu, por exemplo, né, eu falo pra caramba, e o meu lado ocidental da minha mãe me faz ser um falastrão. Então, eu sou filho de comerciantes, né? Eu sou filho de comerciantes. E eu lembro que no balcão da loja do meu pai, dos meus pais, tinha o meu pai muito duro, muito bravo, um cara super rigoroso e que levava tudo na unha. Por outro lado, tinha a minha mãe, que ficava no balcão, conversando com todo mundo. Eu cansei de ver, Paty, eu cansei de ver minha mãe, meu pai puto com isso, mas a minha mãe atendendo a cliente, ela, o cliente, eu percebia que a cliente ia lá buscar meia dúzia de ovos só para conversar com a minha mãe, porque a cliente não tinha acesso à terapia, ela não tinha acesso a psicólogo, ela ia lá naquele balcão e
botava as lamúrias da vida dela e saía outra, saía renovada. E sim. eu cresci vendo a minha mãe fazer isso. Então, hoje, eu percebo que eu sou muito a minha mãe, assim, de vem cá, senta aqui, vamos conversar, entendeu? E talvez a gente tenha que procurar, e eu não achava, eu sempre fui um menino muito tímido, e para você ter uma ideia, eu nunca achei que eu fosse casar, por exemplo, porque eu falei, imagina, eu nunca vou conversar com uma menina, eu nunca vou chegar numa menina, porque eu sou muito tímido, não concebo isso, né? E eu acho que é também a gente olhar um pouco para as coisas que a gente viveu e para as pessoas que conviveram com a gente, porque tem muita coisa para aprender olhando o pai, olhando a mãe, olhando a família, né? Com certeza. Mas assim, a gente carrega na gente todas as influências, né? É. As influências, as experiências, as crenças limitantes ou não, né? Uhum. A gente tem tudo isso dentro da gente, né? Por isso que eu falo, assim, a gente, assim, né? A nossa cabeça ela é genial, né? E a gente tem a capacidade de conseguir fazer aquilo que a gente quer, né? Eu acho que tem aí voltando um pouco, acho que mesmo quando a gente está falando do trabalho, né, de negócio e Uhum. tudo mais, mas da vida, né? Você tem que ter um foco, né? Você tem que ter um foco, você tem que ter um propósito. Ninguém faz as coisas por fazer, certo? Acho que todo mundo tem um objetivo na vida, não necessariamente falar, olha, a minha missão de vida. Mas você tem um Uhum. propósito, você sabe por que que você está fazendo aquilo, o que que você quer adiante, né? E o Uhum. foco. Eu acho que para tudo na vida você tem que estar, você tem que ter um objetivo, você tem que saber para onde você vai, né? Uhum. Legal. E aí, assim, para quem tem negócio, é aquilo, você tem que comunicar, saber comunicar, porque se você não falar para o mundo o que você quer fazer, o que você quer vender, Uhum. eu falo para minhas equipes assim: a gente vende aquilo que a gente oferece. Se a gente não oferece, a gente não vende, né? É Eu acho muito que legal. Inclusive é eu fiz simples assim. é simples assim. Inclusive eu fiz um vídeo hoje para o Instagram, lá para o Reels do Instagram, e eu fiz um vídeo falando falando sem querer, eu falei de vendas, cara. Eu falei assim, acho que é mais ou menos assim: a Nike não vende tênis, a Nike vende performance. A McDonald's não vende hambúrguer, a McDonald's vende conveniência, Conveniência. uma comida rápida e prática. Exatamente. Qual foi outro exemplo que eu dei? Eu falei da Nike, falei do McDonald's, sei lá qual que foi a outra. Eu falei assim, e eu fiz uma pergunta para a audiência, eu falei assim, e aí? O que que você está vendendo? Você está vendendo fisioterapia? Você está vendendo consulta? Ou você está vendendo felicidade, movimento, viagem, poder me mexer, fazer meu esporte que eu amo? Isso. Quando a gente fala da conveniência, é tudo junto, né? Então, por exemplo, se você tem um lugar, o lugar precisa ser agradável, a pessoa precisa se sentir bem naquele lugar, né? Uhum, Porque se ela não se sentir bem ali também, você pode ser o melhor profissional do mundo, que ela sem fala assim, dúvida. cara, não quero ir, porque assim, até a localização Sim, é a sim, conveniência. O cara sim, fala, pô, mas eu vou para um lugar, às vezes, assim, ai, é difícil de estacionar. Ai, assim, a pessoa pensa nisso, sim, certo? Assim, sim, tudo isso junto é uma. A gente está falando da conveniência para a sim, pessoa, né? sim, Então, sim. assim, as coisas. E é legal esse exemplo que você deu, porque às vezes lá a gente fala bastante disso. Se não é, as coisas não são todas iguais, né? Porque se fosse assim, por que que o Starbucks vende um Vendi café muito café mais o caro do triplo que do preço. o boteco do lado, né? É. Então, assim, existe as pessoas, elas e você colocou muito bem, as pessoas querem ser acolhidas, elas querem se sentir bem nos lugares. E o que você disse é muito isso. Às vezes a pessoa vai, eu tenho que fazer alguma coisa, eu quero ir naquele lugar, porque é lá que eu me sinto bem, É. né? Eu me Muito sinto interessante. ouvida. Muito interessante porque aconteceu isso, outro exemplo, né, outra história.
Eu tenho a unidade aqui na Doutor Arnaldo, e por um tempo nós tivemos uma parceria com o Hospital Oswaldo Cruz, nós tivemos uma unidade lá no Campo Belo, numa unidade avançada do Hospital Oswaldo Cruz, mas era uma sala assim, igual conjunto comercial, como você conhece, uma clínica normal, com um pé direito normal, tal. E aí eu tinha um paciente que era de Moema, ou seja, do lado do Campo Belo, do lado dessa unidade que era em conjunto comercial. E aí, esse cliente, pela primeira vez, ele foi comigo até lá, Doutor Arnaldo, um lugar com teto de madeira, pé direito alto, jardins em volta, tudo. Você vê a luz do sol, você vê passarinho voando, você vê... É lindo o lugar, maravilhoso, música boa tocando, só Eric Clapton, só, sabe, só coisa boa. E esse cara passou uma vez lá comigo e falou assim, nossa, que lugar maravilhoso. E eu conhecia ele, ele era um médico, conheço ele, é meu amigo até hoje. Eu tinha ido para o consultório dele maravilhoso, assim, todo cheio de quadros, os quadros todos coloridos. Um cara que gostava de estética, assim, coisa, o cara tinha, ele comprava quadros, ele colecionava tal. Aí eu falei, olha, agora a gente tem essa unidade aqui no Campo Belo, é do lado da sua casa, acho que vai ficar muito conveniente, eu tô lá 2 vezes por semana. Ai, que legal, que ótimo, eu vou te ver 2 vezes por semana. Ele foi lá, ele olhou assim e falou, cara, eu não vou nem fazer a sessão hoje, que eu não quero ficar aqui dentro. Falei, por quê? Não, não, porque esse lugar é muito, muito diferente daquele outro que você me levou a primeira vez. Lá é maravilhoso, aqui eu não quero ser atendido. Eu falei, então faz o seguinte, vai para sua casa e a gente marca lá. Ele falou, olha, em vez de eu te ver 2 vezes por semana aqui do lado da minha casa, eu prefiro te ver lá do outro lado da cidade, uma vez por semana, mas eu prefiro ser atendido naquele lugar maravilhoso. Então, faz diferença, né, Paty? Faz diferença. Muita diferença, muita Né? diferença. Outra coisa também que eu tinha ticado aqui, que eu acho que vale como dica, né? Acho que talvez a questão das parcerias, né? Falando ainda da Uhum, questão do business, né? uhum, Você tinha citado aí a parceria que você tinha, e eu acho que esse é um canal bem legal. É um uhum. canal para você ser conhecido, Sim, sim. né? Eu acho que é bem bacana e você pode explorar muita coisa aí, né? É, Quando a gente fala de parceria. sem dúvida, eu acho que se você se aliar a bons players, você consegue impulsionar isso, né? Mas isso também vai demandar uma certa habilidade de comunicação, uma certa habilidade de influência, um poder de persuasão para você conseguir, Sim, né? É, e é difícil isso, porque talvez esse podcast tenha um dos papéis dele seja esse, de conversar com fisioterapeutas sobre coisas que não são fisioterapia e que são fundamentais. Como conversar com o cliente, como trazer outros profissionais de outras áreas como você, pô, que experiência que essa pessoa tem na vida dela. Eu posso trazer um cara de RH, posso trazer um cara de vendas, posso trazer um cara de experiência do cliente, para trazer exatamente, para tentar fazer com que a profissão amadureça um pouco mais rápido, entendeu? Então, eu acho que a gente é um dos poucos canais que dá voz, dá ouvidos ao fisioterapeuta e dá voz a outros profissionais que podem colaborar com o fisioterapeuta. Então, acho que é isso, tentando melhorar a percepção geral daquilo que o fisioterapeuta faz. Além da técnica, além do trabalho em si técnico, toda a percepção, toda a coisa sensorial que o paciente tem ao passar com a gente. sim. E eu acho que é muito legal essas discussões, porque tem uma coisa também que eu acho, aí falando da nossa cultura, né? A gente não é necessariamente uma população, né? Falando culturalmente falando, que a gente é instigado para o empreendedorismo, né? Uhum, A gente não tem isso forte, né? uhum, Eu acho que isso também dá um pouco de medo nas pessoas, né? Quando a gente fala uhum, de empreender e tudo mais. Mas a gente não foi educado para isso, né? No final das uhum, contas, a uhum. gente foi educado para estudar ou ter um super emprego, É, ou meu filho vai ser, né? Mas não para falar, não, meu filho vai crescer e vai ter um negócio. Isso é mais difícil, né? A gente não tem é, muito essa, é. essa cultura, né? Eu acho que a gente é a última geração em que os pais quase tentaram transformar a gente em gerente do Banco do Brasil, né? Não é? Você entrava no Banco do Brasil, passava a vida no Banco do Brasil e se aposentava e acabou. Eu tenho um tio
que mora no interior de São Paulo, trabalhou a vida inteira no Banco do Brasil, um cara super bem de vida. O cara era meio que estrela do bairro, assim, ó, aquele cara é o gerente do Banco do Brasil. Acabou esse mundo, né? É verdade, mas é engraçado isso, né? Na minha família, meu pai é funcionário federal. E é engraçado, porque é exatamente isso. Não, presta um concurso, minha filha. É, Porque é, hoje em dia, não. Acho que as gerações que vêm mais novas, elas têm mais. Acho que tem mais forte essa ousadia, né? sim, sim, Do sim. empreendedorismo, de É, você. eles são menos apegados também, né? Eles são mais Sim, desprendidos, né? são mais desprendidos. E se Eles jogam têm. mais, né? Eu tenho sobrinhos na faixa de 20 e poucos anos, né? Já é uma cabeça completamente diferente, né? Os caras com 20 anos estão no quarto emprego já, terceiro, quarto emprego. Os caras saem mudando, não estão nem aí, eles não se apegam, né? E você sabe o quanto eu me apego nos trabalhos por onde eu passei, porque olha, passa aí, muito legal. Deixa eu Mas pegar. não, eu acho muito legal e assim, né? Eu acho bacana isso dessa sua iniciativa. Bom, você sabe, né? Eu sou mega sua fã, sempre fui. E eu acho que você tem essa combinação, né? Você é um cara da área da saúde, mas você é um cara que trafega muito bem no business, né? Nossa. Não, eu sou muito sua fã. Eu tô Ah, que adorando legal, o legal. seu Instagram, os seus vídeos. Eu acho que é um nicho que você tem que seguir, viu? Eu acho Para também. você como business. Legal, vamos embora, né? Vamos embora. Eu acho que eu tô aprendendo tanto. Acho que a gente está indo agora pro, acho que 24º episódio desse podcast. Já conversei com bastante gente e aprendi bastante coisa aqui também. Bom, vamos falar um pouco sobre pós. Falando de vendas, falamos de jornada, vamos falar um pouco de pós. Paty, o que é pós-venda, cara? Olha, eu acho que o pós-venda, assim, acho que quando a gente, muitas vezes as empresas ela tem um cuidado, né, e fala assim, não, investem muito, né, ó, eu preciso para captar clientes, né, ou Uhum, pacientes, no caso, no seu caso, e tudo uhum, mais. Mas eu acho que uma parte muito importante é o como que eu vou cuidar dessas pessoas depois disso, né? uhum, Como que eu vou olhar para esse público depois, né? Você olha, não é porque a pessoa passou por aqui e acabou que ele deixou de ser meu cliente, né? E uhum, você também tem um cuidado com a comunicação com essas pessoas, ou de você mantê-las atualizadas, né? Eu acho que é legal quando as pessoas se sentem parte, né, daquilo. Eu vou te dar um exemplo. Tipo, há muito tempo atrás, eu fui numa dentista, mas há muito tempo atrás. Eu fui uma única vez nessa pessoa, né? Eu precisava fazer, e fui uma única vez nela. Até hoje, essa pessoa me manda cartão, por exemplo, de aniversário, ela me manda cartão de Natal. Eu nossa. acho muito legal isso, né? Então, assim, eu acho que isso é um cuidar, né, dessa pessoa. Se você tem uma pessoa que, olhando para a área da saúde, que está em tratamento, como que você vai fazer, né, talvez esse acompanhamento depois? Olha, estou aqui imaginando, tá? Sim. Eu tenho um cliente lá, você tem um paciente que faz o tratamento, ele vai 10 vezes lá, 10 sessões. Uhum. Mas e depois, né? O que você pode fazer depois? Eu tenho uma comunicação com essa pessoa para saber, olha, acabou o seu tratamento, mas olha, você está legal, não está legal. E aí, assim, passando um tempo depois, você tem um tipo de serviço. Se você faz, você precisa atualizar aquelas pessoas daquilo que você está fazendo, né? Eu acho que isso Uhum. também é uma coisa importante quando a gente fala do Sim. pós, de você manter essa comunicação, né? Uhum. De você saber, de você cuidar dela no Sim. depois, como que você pode fazer isso? Eu vou fazer uma gestão de relacionamento com esse cliente para saber, olha, ok, até
sei lá, eu vou até 3 meses, eu quero saber como que essa pessoa tá, mas depois, Uhum, como depois desse tempo, como que você vai fazer essa comunicação? Estabelecer isso, né. Você uhum, pode estabelecer uma jornada de comunicação com essa pessoa, né, tá. e não esquecer dela, né, que eu acho E que isso que é uma coisa importante, porque isso também, de uma certa forma, ela mantém essas pessoas na sua carteira, vamos na dizer sua assim, né, base, né? É, na sua base, na né? sua base, não é, É, exatamente, né. é, Então eu é, acho que é bacana isso, né, é. você saber como que você vai se comunicar com ela depois também. É, e principalmente fazer essa pessoa saber que você continua ali à disposição dela e ela lembrar de você num primeiro momento em que ela tiver algum evento, alguma coisa, alguma dor, algum problema, e ela possa se lembrar de você de pronto, assim, né, ser a primeira Exatamente. opção, né. Se você tiver O que eu diga, diga. perdão. Não, porque eu acho Imagina. legal, assim, se você a pessoa tem um problema, né, sei lá, o porquê que ela foi te procurar, a pessoa quebrou, sei lá, foi jogar bola, torceu o joelho. Aí ela vai lá, tá fazendo tratamento e tal, e você passa o tempo. Eu acho que é bacana, eu ficaria feliz com isso. A pessoa fala assim: olha, mas ok, você veio aqui, né, a grosso modo falando, mas como é que você está hoje, né? Tá tudo bem com o seu joelho? Ficou bem? Se você é um cuidado que você tem, né? Que Uhum, às vezes a uhum. pessoa nem está esperando, né? Sim, Isso tudo a gente pode pensar da questão do diferencial, né? Que a gente está falando. Como que sim. você quer se diferenciar naquilo, né? Sim. Bom, então, resumindo nossa conversa, a gente começa por um mundo onde a gente procura oferecer conveniência para o cliente, a gente procura oferecer um trabalho diferenciado, um serviço diferenciado, uma experiência diferenciada, com alta conexão com o cliente e fazendo com que o cliente saia de lá se sentindo parte do seu negócio. Outro dia, um pouco de eu tô aliás, eu estou bem cansado com o meu consultório, porque eu quero mudar meu consultório de tempos em tempos, eu quero derrubar as paredes, eu quero fazer tudo de novo, quero fazer de novo, que eu começo a enjoar das coisas. E eu coloco sempre tem um perfume na minha sala, tem um cheiro que eu deixo lá. Outro dia entrou uma paciente assim e falou assim: "Nossa, sua sala tem perfume?" Eu falei: "Tem". Falei: "Nossa, mas isso é muito legal". Então, assim, as pessoas estão com os sentidos prontos para perceber os detalhes do que a gente faz para recebê-las dentro da nossa empresa, dentro da nossa clínica, dentro da nossa casa. Então, um serviço conveniente e diferenciado, com conexão, fazendo o cliente se sentir parte, talvez seja o grande caminho para a gente ter minimamente isso pode ser reproduzido em qualquer esfera, né. Um cara que faz atendimento domiciliar, por exemplo, eu tenho uma colega que faz bastante domiciliar para mim, é uma moça, é uma o nome dela já é um negócio, ela se chama Angelina. É uma moça de 26, 27 anos. Ela já foi aeromoça, já foi comissária de bordo, extremamente delicada, assim. E ela vai atender os velhinhos em casa, ela chega, ela tira o sapato, ela senta na frente do velhinho, ela antes de conversar: "Eu vou medir a pressão do senhor, vou ver como é que está esse sinal vital do senhor, a sua frequen". Os velhinhos ficam tudo louco por ela, eles ficam todos encantados, porque ela chega entregando mais do que os caras estão esperando, né. "Ah, ela veio Sim, mexer no meu ombro", "Não, não, não, primeiro eu quero saber como é que o senhor está, para depois saber o que que eu tenho que fazer", né. Então esse trabalho diferenciado e saber que a grande massa de qualidades antigas ou qualidades que caem no segundo plano, a parte técnica, um lugar limpo, a sua educação, isso é commodity, né, isso é commodity, isso sim, não é mais diferencial. Você, está oferecendo nada mais, nada menos do que o que você devia oferecer para o cliente, que exatamente. tá na sua frente. Paty, adorei, mas eu quero saber como é que as pessoas podem te achar, se é no Instagram, onde é que as pessoas podem te achar se alguém quiser bater um papo com você? Eh, bom, o meu Instagram, só agora que você me pegou de surpresa, porque eu agora não sei de cabeça qual que é meu Instagram. Espera aí que eu tô entrando aqui. Ai, dona Patrícia. É Patrícia Miranda mesmo? É, mas aqui o meu Patrícia M. tem Pinto 3. M Pinto 3, isso. Patrícia M. Pinto 3. Então, quem quiser falar com a Tem meu Paty, LinkedIn também, podem me
Legal, Fica lá à disposição. No meu LinkedIn, inclusive, tem meu telefone, meu e-mail legal, particular. legal. Bom, muito legal, adorei te ver, mesmo que por Zoom. Adorei, conversar com você de novo. Eu acho que a gente tem que marcar aquele almoço que tá para ser marcado É desde verdade. 2009. Desde 2009 tá para ser marcado, mas nunca foi, entendeu? Então, faço questão de reiterar aqui meu agradecimento, agradecer demais o seu tempo, a sua disponibilidade, sempre de bom humor comigo, sempre muito solícita em me receber aí, tá bom? Obrigado, Paty. Imagina, eu que te agradeço e por qualquer coisa que você precisar, vamos falar. E vamos marcar aquele almoço, sim. Agora É, com a pandemia, já está mais já tá calminho a mais calmo. pandemia, acho E que já vamos, dá, já dá. sim, e vamos marcar um almoço para falar sobre English Live, tá? Beleza, vamos Beleza. marcar. Tá bom, muito bom, muito bom, muito legal. Todo mundo que chegou até aqui, significa que você se interessou pelo nosso podcast. Aproveita e manda esse episódio para alguém que pode se interessar pelo assunto de hoje, com a Patrícia Miranda aqui sobre vendas, experiência do cliente, diferenciação. Então, lembrando vocês que nós estamos nas plataformas de streaming Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Vai lá também no nosso canal do Fisiortopedia, curte, ativa o sininho do YouTube, compartilha com alguém esse episódio que pode ajudar a muita gente aí a se diferenciar, a botar cliente para dentro, a trazer e fazer uma experiência legal. Baixa também o aplicativo do Fisiortopedia, por lá você vai ficar sabendo de todas as nossas novidades do portal Fisiortopedia. E agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Obrigado, boa noite, tchau, tchau.